Bem, queridos, nesse bloco nós vamos começar falando sobre alguns tipos de oração na Bíblia Sagrada. Certamente que não são todos, existem muitos outros, mas eu acredito que pontuando aqui alguns tipos de oração vai te dar uma ideia de como o leque de abrangência da oração pode alcançar todas as minhas e as tuas necessidades. Tem uma oração que é uma oração de louvor, uma oração de adoração. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, ele vai falar sobre isso assim: por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome de forma contínua. Louvamos ao Senhor. Deixe-me te dar aqui uma chave, uma dica. O louvor a Deus nunca dependeu do nosso estado de espírito ou do nosso momento de vida. Nós louvamos quando estamos alegres, nós louvamos quando estamos tristes, nós o adoramos quando nós estamos em vitória e nós o adoramos também debaixo da tribulação em todo tempo, em qualquer circunstância. Seja sempre Deus louvado, Deus adorado. Tem uma oração que nós chamamos de oração de agradecimento, oração de ação de graças. Paulo vai escrever na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 20, que nós devemos dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo bem que nos acontece é graça, livramento é graça, porta aberta, graça. E tudo isso em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, devemos fazê-lo em nome de Jesus Cristo. Porque assim fazendo, o Pai sempre nos ouvirá. Oração de louvor, oração de agradecimento, oração de confissão, como fez o salmista. Confesso a minha iniquidade. Deixe-te dizer uma coisa. Eu tenho aprendido na ADVEC que a nossa igreja é uma igreja confessional. Quando você comete uma falha, procure um dos pastores lá na igreja afiliada, ou então uma equipe de pastores que atende na sede. Converse com eles. Confesse o erro cometido. O pastor não tem a autoridade de te perdoar, mas ele tem o direito e o dever de te orientar. Se for necessária uma punição administrativa, ela será dada para o teu bem, para proteger a tua alma, para o teu crescimento. Entenda que você pode esconder dos homens o teu erro, o teu pecado, não esconde de Deus. E quem leva o homem para morar no céu ou lança a alma no inferno é Deus, não é pastor. Então, esconder de mim não significa nada. Esconder dos pastores, nada significa. Você nunca vai conseguir esconder de Deus. Então, se cometeu algum erro, procure o gabinete, converse com o pastor, ele vai te atender, ele vai te orientar em amor, vai orar por você e não vai colocar o teu erro na mesa para que todos saibam. Tudo sempre é feito com muito rigor e em segredo de gabinete pastoral, com muita ética. Oração de intercessão. Samuel vai dizer no seu primeiro livro, no capítulo 12, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É como se ele dissesse: pessoal, se eu não orar por vocês, eu estou pecando contra Deus, eu estou aqui para isso, para interceder por vocês. Oração de intercessão é quando você está pedindo por alguém a alguém. Nesse caso, você está pedindo por um parente, por um colega de trabalho, por um vizinho, por um irmão em Cristo, a Deus. Não é para você, mas é para terceiros. Uma outra oração é uma oração de súplica.
Nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus tem uma resposta imediata. Passa por um processo. Então, muitas das vezes, o processo ele é sustentado pela súplica, que é uma oração repetida, insistida. Tiago vai dizer no seu primeiro capítulo, versículo 5, se algum de vocês ou algum de vós precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, que é generoso, e receberá. Ele não repreenderá por pedir, não. Insista. Eu preciso de mais fé, eu preciso de mais sabedoria, eu preciso de uma solução. Então, fale com Deus de uma forma contínua, em forma de súplica. Tem uma outra oração que nós chamamos que é uma oração por socorro. É um clamor, como nós costumamos chamar na igreja. Vamos levantar um clamor pelo Brasil, um clamor pela cidade do Rio de Janeiro, um clamor por causa da violência, um clamor por causa da corrupção, um clamor por causa do Covid, clamor. O salmista, no Salmo 77, vai dizer, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Eu estou levantando um clamor, eu estou pedindo encarecidamente, cessa essa praga, cessa esse mal, cesse, Senhor, essa perseguição. São adversários maiores e mais fortes do que eu. Tem misericórdia da minha vida. Tem um outro tipo de oração, que é uma oração de lamento, também feita pelo salmista, no Salmo 142, onde ele vai dizer, derramo diante dele o meu lamento. A ele eu apresento a minha angústia. Preste atenção, em tempos de redes sociais, nós não vamos chorar no Facebook, nós não vamos nos lamuriar no Instagram, nós não vamos chorar as nossas pitangas no TikTok ou no Twitter. Não! Os nossos lamentos, o Senhor Jesus já nos ensinou a tratar. Nós devemos entrar no nosso quarto, nosso local secreto, aonde nós conversamos com Deus, e ali tudo aquilo que nós fazemos, Deus vai ver, Deus vai ouvir e vai vir uma resposta da parte de Deus. A palavra do Senhor vai nos orientar que no mundo nós teríamos aflições, perdas fazem parte da vida. Quem não perdeu alguma coisa durante a pandemia? Foi um tempo de insegurança, um tempo de medo, um tempo de dor. Para esses momentos, nós temos um Deus que nos dá suporte, que ouve a nossa oração, que entende a nossa dor. Finalzinho do capítulo 2 do livro de Êxodo vai dizer que Deus atentou para o lamento, para o clamor, para a dor do povo de Israel que estava no cativeiro e para a violência dos seus exatores. E quando começa o capítulo 3, ele traz Moisés à vida como uma solução para cessar aquele tempo de lamento, aquele tempo de dor. Agora, uma pergunta muito importante. Se Deus já sabe tudo, por que é que nós precisamos de orar? É verdade. Deus, ele conhece todas as coisas. Nós falamos no bloco anterior, o salmista no Salmo 139, antes que houvesse uma palavra na minha língua, na minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu vou pedir. Ele conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que nós oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela a nossa obediência e dependência do Senhor. Quando eu estou orando, é como se eu estivesse dizendo, Senhor, entra comigo nesse negócio, entra comigo nessa peleja. Eu te dou autoridade para o Senhor interferir no rumo da minha história. Me ajuda. Eu não sei como agir. Eu não sei que caminho tomar. Eu dependo de Ti. É como se eu estivesse dizendo, eu abro mão da minha independência, do meu direito de escolhas, e eu escolho me submeter à Tua decisão,
porque a sua decisão ela é perfeita. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder conforme a sua vontade. E eu quero te lembrar que a vontade de Deus é perfeita. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, e isso acontece comigo também, eu sempre peço aquilo que me parece bom, mas Deus sempre responde com aquilo que é o melhor. E aí eu fico lembrando da infância. Quando eu era uma criança, você também. E aí nós ganhávamos um dinheiro de um tio, de um avô, de alguém, na data de aniversário, no dia de Natal, no dia das crianças. Pouquinha coisa, mas para uma criança é muita coisa. E aí o que eu queria? Eu vou te dizer. Eu queria carretel de linha, 10 dos grandes. Eu queria pipa. Eu queria botão de galalite, eu queria bola, eu queria biscoito, eu queria presunto, coisa que criança gosta, que criança curte, coisa de criança, pipa, essas coisas. Mas a minha mãe sabia da minha real necessidade. Ela comprava um tênis, ela comprava uma calça, ela comprava uma camisa, ela comprava um uniforme, ela comprava um livro, porque eu pedia aquilo que me parecia bom. Mas a minha mãe sempre iria me dar, o meu pai sempre iria providenciar a minha real necessidade. Então, quando nós damos a Deus o direito de interferir nas nossas decisões através da oração, nós estamos nos preparando para pedir aquilo que é bom, mas prontos para receber aquilo que é o melhor. Bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos, leva-nos para mais perto de Deus. Olha o que Paulo vai dizer quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós vamos dar uma pausa aqui e quando nós voltarmos no próximo bloco, nós vamos começar falando sobre quanto tempo nós devemos orar. 5 minutos, 3 minutos, 3 horas, meio-dia, uma vez na semana? Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos abordar esse assunto. Deus te abençoe.